lembro de uma coisa que era uma coisa que o Caetano Veloso eu falava no começo da carreira dele. Ele dizia assim, olha, que é preciso a gente quebrar do círculo do bom gosto vigente. Essa era a batalha dele, entendeu? E aí eu estava no cursinho ainda, essa virou a minha batalha também. Eu tinha um guia, que era o Caetano. O que me trouxe para o meio artístico é uma coisa que, assim, na minha casa, eu tinha um pai pintor. Ele era um pintor desses de fim de semana. E tinha muitos amigos e a gente morava em São José dos Campos nessa época, mas todas as cidades que a gente morou, ele sempre fazia parte de secretaria da cultura, uma coisa assim da cidade, né? E ele, assim, sempre reuniu muita gente lá na minha casa, sabe? Era uma casa de pontos de encontro de artistas, assim. Então, enfim, eu sempre tive uma vida muito envolvida com arte, né? Eu acho que o que veio mesmo é uma grande confusão, mas também foi um período de muita invenção, sabe? Muita liberdade, assim, foi muito interessante para mim. Eu tinha acabado de sair de uma escola de arquitetura lá em São José dos Campos, que era uma escola de vanguarda, super legal, mas assim, ditadura, era 1974, 76 ela fechou, sabe? Tentei também fazer história na Unicamp, sabe? Também não deu certo. Aí, finalmente, eu acabei indo para a FAAP. E comecei uma trip, assim, de trabalhar feito uma louca. Chegava às 6 da manhã, vai embora meia-noite da FAAP. Sim, uma coisa, trabalhar, trabalhar, trabalhar. Isso é uma coisa muito importante. Dar vazão, assim, é uma coisa que eu nunca tinha dado, né? A linguagem, né, mesmo. Isso aí foi legal. Eu comecei a me interessar pelo outro, vamos dizer assim, quando eu comecei a perceber a diferença, né, das classes sociais. E quando eu comecei a perceber que aquilo que eu vivia era um privilégio, que aquela minha educação, que aqueles contatos que eu tinha podido ter na minha vida era um privilégio. Então, assim, sabe, pensar que você está fazendo arte para os amigos, sabe? Só quem vai entender é meia dúzia, né, meu? E esse tipo de coisa, assim, me deixava... Foi me crescendo uma revolta, né? Uma vontade de fazer diferença, né, eu acho. De ajudar, né? De ajudar, de não ser mais uma pendurada, sabe? No capitalismo, sei lá eu aonde, sabe? O meu método criativo, quer dizer, bom, ele se baseava ali quando eu comecei. Em 82 eu comecei com uma gravura, uma litogravura. No Museu de Arte Contemporânea, quando ainda era lá dentro do Ibirapuera mesmo, né? Atrás do prédio da Bienal. Eles não têm noção disso aí, é muito tempo atrás. E lá, nessa época, eu estava fazendo, então, uns desenhos e umas pinturas também, mas que eram, assim, bem minimalistas, no sentido de que eram campos imensos, cobertos com uma cor só construída, mas uma cor construída, assim, tipo, preto com verde, com, sabe? Em vários tons de verde, vários tons de preto, e se faz uma trama, né? E eram de grandes dimensões também. Tipo, 2 metros de altura, assim, o máximo que eu tinha eram 2 metros de altura por 3 de comprimento, né? E eu também fiz muitos papéis, também construindo essa trama com vários lápis, vários números, né, de lápis, e fiquei nessa até que um dia eu me enchi, né? Até que um dia eu cansei, queria fazer outras coisas. Aí eu comecei a me transmutar. A Mamãe Natureza, ela veio dentro de um escopo de trabalhos que eu chamei de arte engajada. E o engajamento era pela integração corpo-mente já. Esse era o nome da minha cruzada. Isso também porque eu estava fazendo um trabalho de Rolfing, que é uma técnica de organização do corpo, do músculo, dos ossos. E aí, isso aí também estava me contaminando, né? Isso aí estava vazando, né? O meu conteúdo estava vazando em todos. Essa coisa era um trabalho proporcionalmente cafona, digamos assim, entre aspas. Mas não tinha nada de cafona, era uma belezinha. Mas para eu admitir isso, que eu gostava daquilo, foi um pouco um exercício assim de autoaceitação, digamos. Agora, o processo criativo, ele era muito, como é até hoje, eu acho que é uma coisa muito simples, sabe? Muito fácil, sabe? É só você se deixar contaminar pelo que está em volta, ou pelo que, sabe?
Eu não acho nada difícil assim, nada mesmo. E nem complicado. Talvez as partes mais difíceis seja explicar, porque não tem muito o que explicar, né?